Pelé nasceu em 1940, outubro de 40, apenas 52 anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Ele era, portanto, neto e filho de pessoas que viveram a escravidão no país, lá em Minas Gerais. Ele viveu um pouco daquela tristeza de 50 quando ele tinha 10 anos. E vocês hão de se recordar, Pimentel, Cassiano e audiência, que os 3 jogadores que foram crucificados naquela derrota foram 3 negros: Barbosa, Bigode e Juvenal. Mesmo que o time não tivesse retido a bola, marcado adequadamente, feito os gols que perdeu, no final das contas, foi a ala esquerda do time e o goleiro que pagaram aquela conta, né? Ele deve ter sofrido aquilo, ele deve ter como 10 anos, um pouco mais, entendido o que ele enfrentaria pela frente. E ele chega aos 17 anos, iniciando no Santos e na seleção, e o titular da seleção era Evaristo de Macedo. Pelé teria dificuldade para jogar aquela Copa de 58 se Evaristo não tivesse sido vendido ao Barcelona. E ao ser vendido pelo Flamengo, por um motivo, ele abriu mão de jogar a Copa de 58. Ele já falou várias vezes sobre isso, mas ele seria o titular do ataque do Brasil, né? Ele era, naquele momento, o maior jogador do Brasil. Ele, junto com o Didi, possivelmente o Garrincha não era ainda, em 58, o jogador que foi na Copa. E Pelé, com apenas 17 anos, faz uma Copa do Mundo a partir do 3º jogo, espetacular, ganha ali o título de rei do futebol, né? Que foi algo assim extraordinário. Já em 62, ele se contunde no 2º jogo, e aí quem brilha é Garrincha. Em 66, ele chegou contundido à Copa do Mundo. O Santos fazia muitos amistosos, né? E Pelé ali chegou quebrado na Copa, né? Mas ressurge em 70 numa forma espetacular, 6 partidas extraordinárias, gols decisivos, e sai de cena do futebol de uma maneira extraordinária. Queriam que ele jogasse 74, mas ele deve ter pensado, poxa, eu já tive dificuldade em 66, já estou com 30 anos, vou estar com 34, 74, vamos sair de cena por cima. E acho que a última imagem que a gente fica de Pelé é a Copa de 70, o gol contra a Itália, né? E a história, você falou agora, Pimentel, das críticas eventuais, dessas situações todas de politicamente correto que surgiu nos últimos anos, né? Exigir de Pelé posições políticas. Pelé, no seu auge, o Brasil passou a viver uma ditadura. Ele no auge do futebol, em 64, o Brasil houve uma ruptura democrática. Era muito difícil a pessoa se posicionar. Não sei se vocês me ouvem ainda. Muito bem, muito bem. Perfeitamente. A imagem... Tá bom. É muito difícil, você tem que se contextualizar que mundo que se vivia naquele momento, né? O que era o Brasil? Bom, bicampeão do futebol pela seleção, bicampeão pelo Santos, e jovem ainda, com 24 anos, né, em 64, o Brasil tem uma ruptura. Como é que o cara vai se posicionar? Vai brigar contra os generais? Vai se posicionar contra as situações? Ele vai à Copa de 70, ganha a Copa de 70, né, junto com aqueles maravilhosos jogadores, os seus companheiros, e nunca se posicionou assim a favor de nada que fosse de errado, né? Em 74, os militares fizeram uma carga para que ele jogasse a Copa, né? Há relatos biográficos dele, bibliográficos. Ele não foi. E levou uma vida, uma situação assim muito importante, porque
até 1940, quando ele nasceu, e possivelmente até a década de 60, não houve nenhum negro assim, em destaque. Houve algumas pessoas ligadas à música, né? O próprio Leônidas da Silva foi um sujeito muito crucificado, não foi um sujeito querido como foi o Pelé, né? O grande jogador, antes de Pelé negro, naquela mesma faixa, era o Didi, chegou a jogar na Europa, ídolo do Botafogo. Mais à frente, alguns jogadores muito importantes, mas igual o Pelé, as pessoas exigem muito, sabe, Pimentel e Cassiano, como exige do rei Roberto Carlos certos posicionamentos. O cara tem que jogar bola e o cara tem que viver a vida dele. Ele não reconheceu a filha. Eu sempre falo o seguinte, aqui nos meus 62 anos. E repito a frase de Jesus sem ser religioso totalmente. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, pô. Ele não reconheceu a filha, né? Eu estou vendo aqui na rede um pouco dessas críticas. Meu Deus do céu, é uma coisa particular. Então eu volto a falar do rei do futebol. É o brasileiro mais importante no mundo. Nós temos grandes cientistas? Temos. Nós temos grandes professores? Temos. Nós temos grandes artistas, Tom Jobim e outros, conhecidos mundialmente, temos. Mas o Pelé foi o nosso porta-voz, foi o nosso embaixador mundial. Antes de mim falou o escritor e mestre Marcos, ele falou que o Pelé foi e é ainda essa referência para o nosso país. Então, Pimentel e Cassiano, eu me sinto... convivi com o Pelé algumas oportunidades. No dia que ele colocou o pé na Calçada da Fama, eu estava trabalhando no Maracanã, ali na equipe do Iata Anderson. Foi uma emoção muito grande ali encontrado. Depois eu fui à Copa de 2006, na Alemanha, e eu fiz parte de uma comitiva que era ligada à FIFA naquele momento. Então eu participei de uns 5 ou 6 eventos que eram eventos FIFA, né? Então, por exemplo, eventos com Beckenbauer, com os campeões mundiais, e eu estava no dia da estreia da Copa, Alemanha e Costa Rica, em Munique. Eu estava no estádio. E eu pude presenciar naquele momento que o Pelé entrou com a taça para dar o pontapé inicial no jogo, com que todo o povo de Munique e mundial gritava The King, The King, The King. Eu falei, gente, fora do Brasil, como é que esse cara é? Eu cheguei no aeroporto, quando eu o vi de longe assim, ele foi, cumprimentou cada campeão mundial que estava. Eu fui em cervejaria que ele estava. Eu vi Pelé fora do Brasil também, né? O que me deu muita alegria. Então, eu faço uma visão assim, como professor de história, como uma pessoa que tem que trabalhar com aqueles fatos reais, né? Enquanto jogador, nada igual. Enquanto homem, não temos o que falar desse cidadão, porque muitas coisas que às vezes esses grandes homens fazem, Pimentel e Cassiano, nós desconhecemos, né? Eu convivi, já morei em Santos. Ele é uma pessoa de ajuda os amigos, para as pessoas, mas ele mesmo, não quero que comente isso, deixa essas coisas assim, é melhor não tomar conhecimento. Então, eu convivi muito com o Iata Anderson, que recebeu o título de amigo do rei, né? Que era um repórter de futebol como vocês, ainda repórter, né? E o Iata tinha muita ligação pessoal com o Pelé, tanto é que ele era conhecido como um amigo do rei. Então, o Iata me contou coisas assim extraordinárias, me parece que ele vai lançar um livro agora, e vai, en passant, citar essa amizade com o Pelé. Então, amigos, eu como todo povo, nós estamos tristes, né? O rei está morto, mas vamos sempre ter uma expectativa, né, desse reconhecimento para com ele, desse carinho para com ele, né? Porque nós nunca tivemos... Eu olho para a história um pouco para trás. Quais foram os brasileiros que morreram nos últimos 60 anos, que causaram comoção? Francisco Alves, um artista que morreu num acidente de carro, 52, 53. Getúlio Vargas, que morreu por suicídio em 54. Ayrton Senna, que morreu naquele fatídico 1º de maio de 94.
Aquele sujeito, quando morre, que toda a população toma conhecimento. Não tem uma pessoa hoje que não vai tomar conhecimento que Pelé morreu. Ou vai ficar totalmente triste, ou vai ter alguma indiferença. Mas, então, nesses últimos 60 anos, essa é a morte mais, assim, é a morte que totaliza a população. Morreu um brasileiro, né? Morreu alguém que a gente tem que hoje assistir um noticiário sobre ele, vocês aqui na live dando essa importância a esse momento. Então, daqui a pouco nós vamos ter a distância de um dia, vamos ter a distância de 10 dias, de um mês, e aí a gente vai redescobrindo um pouco mais desse cidadão que nasceu lá em Três Corações, em 23 de outubro de 40, chegou uma Copa já de 17 para 18, foi a sua última Copa com 29 anos, e foi e é esse ídolo extraordinário brasileiro